Excelentíssimo senhor relator e excelentíssimos desembargadores, excelentíssimo membro do Ministério Público, excelências, quero chamar a atenção para este julgamento, uma vez que a indenização fixada nesta ação de desapropriação não atendeu o primado da justa indenização em prejuízo ao interesse público que se deve resguardar. A sentença está amparada num laudo pericial que não se pautou por critérios técnicos para aferir o valor da indenização, parece de inúmeros equívocos e ainda desconsiderou o grande lapso temporal entre a avaliação administrativa e a data da perícia. Além disso, os consectários estabelecidos na sentença estão em desconformidade com a legislação em vigor, e é isso que se demonstrará nestas razões orais. Em primeiro lugar, quero destacar a tempestividade deste recurso de apelação. A sentença foi proferida em 27 de março de 2019, porém o INCRA, na ocasião, não foi intimado da sentença. Os expropriados interpuseram recurso de apelação e o INCRA novamente não foi intimado da sentença que julgou esses embargos, o que ocorreu em 14 de junho de 2019. Após isso, os autos foram encaminhados para digitalização. Somente após esse procedimento, houve intimação formal acerca do conteúdo da sentença, que ocorreu em 28 de junho de 2020, através de uma decisão, um despacho do juiz de primeiro grau. Portanto, o recurso interposto em 15 de julho de 2020 é tempestivo. Quero destacar também a nulidade da sentença que acolheu os embargos de declaração interpostos pelos expropriados. Esse recurso foi interposto visando a alteração da sentença, o que de fato ocorreu, uma vez que o juiz afastou da indenização o fator redutor de 10% relativo à servidão administrativa. Todavia, o INCRA não foi intimado desses embargos para contrarrazoá-los nos termos do que dispõe o artigo 1023, parágrafo 2º do CPC, revelando-se nula a sentença neste ponto por violação ao contraditório e ampla defesa. Passo agora a adentrar no mérito do recurso. Primeiro, gostaria de destacar a questão do critério temporal. O laudo técnico de vistoria e avaliação do imóvel, realizado administrativamente, data de outubro de 2004. A emissão na posse ocorreu em 28 de janeiro de 2005. E o laudo pericial judicial foi elaborado somente em dezembro de 2011. Veja-se, decorreu um grande lapso entre a emissão na posse e a perícia judicial. E o valor da indenização fixada pelo perito e referendada pelo juízo mais que dobrou em comparação ao valor aferido administrativamente. Deve-se aplicar, excelências, o entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite que, em havendo grande lapso temporal entre a emissão na posse e a prova técnica, e grande valorização imobiliária injustificável, deve ser adotada na avaliação pericial como referência e critério de avaliação a data da emissão na posse, ou na sua impossibilidade, aquela da realização do laudo de avaliação administrativa levado a cabo pelo ente expropriante, nos termos do que ficou consignado no RESP 134.7230. Então, excelências, nesse ponto, a sentença merece reparo. Gostaria de destacar também a questão da não observância das normas da ABNT pelo perito judicial. Segundo as normas da ABNT, para a aferição do valor do imóvel, deve-se dar preferência a negócios realizados e ofertas, e não apenas a opiniões de proprietários rurais. A perícia, no entanto, se baseia praticamente nas opiniões de proprietários rurais que tendem a sobrevalorizar suas propriedades. Com isso, o perito judicial encontrou um valor exorbitante de indenização a título de terra nua e a título de benfeitorias também, e a sentença merece ser reformada neste ponto. Quero destacar, excelências, a questão da indenização de pastagens em área de reserva legal. As pastagens localizadas em área de preservação permanente e reserva legal não podem ser avaliadas e indenizadas por se tratar de ocupação indevida
e não podem ser consideradas juridicamente como benfeitorias. Então é outro ponto equivocado do laudo pericial que foi amparado pela sentença, e isso deve ser objeto de reforma por essa turma. Outro ponto que gostaria de destacar diz respeito ao estado das pastagens. O perito considerou e aferiu o estado das pastagens na data da perícia judicial, afirmando que o estado de conservação era ótimo, quando deveria ter aferido, ainda que por meio de perícia indireta, o estado das pastagens na data da avaliação administrativa. Por fim, outro equívoco que a gente verificou no laudo pericial diz respeito à divergência entre a área registrada e a medida. O perito judicial avaliou o montante indenizatório considerando uma área de 1.172,66 hectares como de domínio dos expropriados. Porém, consta registrado em favor dos réus apenas uma área de 946,501 hectares. Então, a sentença merece reforma neste ponto também. Por fim, outro ponto que merece atenção dos senhores diz respeito à servidão administrativa. Ao colher os embargos de declaração, a sentença afastou o decréscimo de 10% sobre o montante da indenização, em decorrência da desvalorização do imóvel por conta da servidão administrativa. Todavia, é inegável que a servidão administrativa existente no local, linhas de transmissão de energia elétrica, impactam no valor do imóvel, em função das restrições, incômodos e riscos que a servidão acarreta no bem, prejudicando o seu uso. Assim, é inegável que a referida servidão acarreta uma depreciação no imóvel, e isso não foi considerado pelo perito judicial e também não foi considerado pela sentença. Agora, excelências, quero destacar as questões relacionadas aos consectários legais. A sentença dispôs equivocadamente que o valor complementar da indenização da terra nua deve ser saldado mediante a emissão de títulos da dívida agrária complementares. Ocorre, excelências, que a medida provisória número 759, convertida na lei 13.465 de 2017, acrescentou o parágrafo 8º ao artigo 5º da lei 8.629 de 1993, estabelecendo que a complementação da indenização referente à terra nua ou benfeitorias deve ser feita na forma do artigo 100 da Constituição, ou seja, por meio de precatório, revogando as disposições anteriores que justificavam a emissão de títulos da dívida agrária complementares. Portanto, equivocou-se o juiz de primeiro grau neste ponto. Indevida ainda a previsão constante no dispositivo da sentença, no que toca à possibilidade de fixação de multa diária, nos termos do artigo 536 do CPC, em caso de atraso na emissão das TDAs complementares. Outro ponto que quero destacar diz respeito aos juros compensatórios. Se mostra necessária a adequação da sentença neste ponto. A sentença fixou a título de juros compensatórios o percentual de 12%. Ocorre que, na de 2332, foi reconhecida a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela emissão provisória do ente público na posse do bem, declarando-se apenas a inconstitucionalidade do vocábulo até. Portanto, os juros compensatórios, quando incidentes, deverão corresponder ao percentual de 6%. E essa decisão do STF, ela é anterior à data da sentença, hora recorrida. Portanto, deve-se aplicar esse entendimento, fixando-se os juros compensatórios em 6%. Na verdade, a sentença e o julgado devem observar os índices de juros compensatórios previstos na legislação durante todo o período de tramitação dessa ação. E eu gostaria de citar detalhadamente esses percentuais. Entre 28 de janeiro de 2005, data da emissão na posse, até 8/12 de 2015, o percentual devido é de 6%. Entre 9 de dezembro de 2015 a 17 de maio de 2016, o percentual é 0%.
entre 18 de maio de 2016 a 11 de julho de 2017, conforme a legislação em vigor, o percentual é de 6%. E de 12 de julho de 2017 em diante, deve-se aplicar o percentual de 3%, correspondente à taxa de juros fixada para os TDAs. Por fim, gostaria de destacar a questão da expedição do mandado translativo do domínio. A R-sentença condiciona a expedição de carta de adjudicação em favor do INCRA ao pagamento da integralidade da verba indenizatória e após o trânsito em julgado. No entanto, de acordo com a nova redação estabelecida no artigo 34A, parágrafo 4º, do Decreto-Lei 3365/41, conforme a redação da Lei 14.421 de 2022, não é necessário mais o trânsito em julgado ou o pagamento integral da indenização para a expedição do mandado translativo do domínio. Então, esse dispositivo deve ser observado também. E como consequência da reforma da sentença, com o acolhimento deste recurso de apelação, deve também ser reduzido o valor, o percentual fixado a título de honorários advocatícios, tendo em vista que haverá uma grande redução do quantum indenizatório. Assim, excelências, agradeço a atenção dos senhores e espero o acolhimento deste recurso de apelação.